E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que é a região dos olhos. Então, apesar de muitas pessoas acharem que a cirurgia de pálpebra consiste apenas na ressecção de pele, bolsas de gordura, a gente viu que tem muitos outros aspectos que a gente pode conseguir atingir para melhorar esse resultado tanto estético quanto funcional. Então, qual o objetivo dessa cirurgia? É deixar o olhar mais atrativo. E como a gente faz isso? A gente deixa o canto lateral um pouco mais elevado do que o canto medial. Além disso, fazer uma transição suave entre pálpebra e bochecha, fazendo com que seja apenas uma única unidade estética. E para conseguir isso, a gente tem que eliminar ou suavizar os vincos e os ligamentos dessa região periorbital. Além disso, a gente ainda tem que tratar a pele, mas não só ressecar o excesso, e sim fazer um tratamento para que ela fique uma pele com uma textura mais lisa e mais jovem. Então, o tratamento da pálpebra inferior foi criado um checklist com 7 itens por um cirurgião que é muito reconhecido nessa parte da região órbito-palpebral, para a gente não esquecer de nenhum dos detalhes e não prejudicar em nenhum momento a função do olho. Então, esses itens eles tentam abordar a posição correta da pálpebra inferior e a sua relação da bochecha com todos os ossos da órbita e os seus ligamentos. Então, nós vamos dividir esse checklist em 3 situações, para não ficar muito complexo. Então, a primeira delas, a gente vai falar sobre a sustentação. Quando a gente vai falar sobre sustentação, nós vamos utilizar 3 itens do checklist. Primeiro, a gente vai falar sobre toda a estrutura óssea do rebordo orbitário, que ele serve para dar sustentação para o olho e para toda a superfície da pálpebra. Além disso, depois a gente vai falar sobre o volume dessa região, que com o envelhecimento nós perdemos volume e ele, além de perder, ele sofre uma queda medial dos compartimentos de gordura. Então, quando a gente tem uma deficiência de estrutura óssea e uma deficiência de volume, nós notamos que o paciente tem uma retrusão da maxila, ou seja, parece que toda essa região está para trás, e ela estando para trás, dá a impressão que o olho está muito para frente, então parece que os olhos estão saltados. Quando isso ocorre, a gente tem que tratar essa região de 2 formas. Uma, a gente tem que devolver volume para essas partes duras, ou seja, para as partes ósseas. Isso pode ser feito pelos implantes que eu comentei na região do queixo, implantes de Porex, que eles vão simular o osso e dar mais volume para essa região. Ou a gente pode fazer isso também com preenchedores ou com gordura. Além disso, a gente também tem que suspender esses tecidos que caíram, ou seja, resgatar esse compartimento de gordura e trazer ele novamente para a posição ideal. Então a gente pode fazer essa suspensão pela mesma incisão da blefaroplastia, que é por dentro do olho. Então dá para pegar esse tecido de gordura da bochecha e trazer ele novamente para cima. E por esse mesmo acesso da pálpebra inferior, a gente consegue também liberar todo esse ligamento, um ligamento que eu costumo falar bastante nos vídeos dessa região, que é o ligamento do tear trough. É o ligamento que realmente faz esse vinco dividindo a pálpebra inferior da bochecha. Quando a gente fala sobre o posicionamento da pálpebra inferior, nós matamos mais 2 itens do checklist. Qual que é o posicionamento ideal para a pálpebra inferior? É um posicionamento que ele não deixa aparecendo nenhuma parte do branco do olho, ou seja, bem abaixo do colorido, que é a íris ou o limbo inferior do olho, a pálpebra tem que estar exatamente nesse limite, não mostrando nada da parte branca, que é a esclera. Quando isso ocorre, isso pode indicar uma frouxidão ligamentar e das outras estruturas de sustentação. Então, o próximo item que a gente vai avaliar seria a posição tanto do canto medial quanto do canto lateral. Esse canto lateral ele tem que estar mais ou menos entre 1 a 2 milímetros mais alto que o medial. E com o decorrer do tempo, esse canto ele tende a vir para o meio e a descer um pouco. Então, o nosso objetivo é reposicionar esse canto. Então, para a gente tratar esses 2 aspectos, o tratamento acaba sendo o mesmo. Então, a gente pode fazer por meio de uma cantopexia, que seria a tração desse canto lateral fixando no rebordo orbitário, ou mesmo por meio da cantoplastia. Esses tratamentos, eles tracionam e ajustam a pálpebra inferior, além de deixarem ela na posição correta. O próximo tempo do nosso vídeo é sobre fraquezas e restrições. A fraqueza fica um pouco mais fácil de tratar,
que a gente acabou de comentar sobre cantopexia e cantoplastia. Então, uma vez que uma pálpebra apresente um posicionamento ruim, significa que ela já está num estágio mais avançado do que a frouxidão. Então, a frouxidão seria um estágio um pouco antes dela se posicionar de forma errada. Então, uma vez que a gente decidiu, pela frouxidão ou pelo mau posicionamento, fazer a cantopexia ou a cantoplastia, essa pálpebra já está tratada. Agora, em alguns casos, acontece o inverso. Existe uma certa restrição fazendo com que a pálpebra se posicione de forma ruim. Geralmente isso acontece depois de cirurgias que retiraram muita pele, ou até mesmo de algumas doenças inflamatórias que podem causar um tipo de fibrose nessa região. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que devolver ou tentar dar novos tecidos para essa região. Isso é feito por meio de enxertos ou retalhos. Apesar desse checklist ser muito efetivo do ponto de vista prático para o tratamento da pálpebra inferior, tanto funcional quanto estético, ele não aborda a pele. Então, quando a gente vai abordar a pele, a gente pode fazer pequenas ressecções diretas, ou seja, por meio de um corte, ou a gente pode evitar esse corte e fazer o ajuste dessa pele com lasers, podendo ser o CO2 ou o fotona. Esses lasers eles são capazes de estimular colágeno e fazer que essa pele se reepitelize, deixando uma superfície muito mais suave, muito mais lisa e jovem. O grande ponto de fazer o rejuvenescimento dessa região com laser é que a gente evita duas coisas. Uma, a gente evita um novo corte na região logo abaixo dos cílios. E dois, a gente evita uma ressecção excessiva de pele, causando uma retração da pálpebra. Então, por fim, nós vemos que a cirurgia de pálpebra ela tem inúmeros detalhes que devem ser abordados e devem ser pesquisados e tratados. Então, é muito interessante que você procure um especialista nessa região, uma pessoa que entenda tanto da parte funcional quanto da parte estética para te entregar o melhor resultado. Se tiver alguma dúvida, estarei à disposição.